Bom dia, quinto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, em casa, se cuidando. Na nossa aula de hoje de Geografia, nós vamos começar o nosso capítulo 3 da apostila, tá bom? Então, para isso, peguem a apostila de vocês, abram na página 14 e vamos lá. Para a gente começar a estudar um pouco sobre esse espaço urbano brasileiro, nós vamos recordar aí os estudos que vocês tiveram no terceiro aninho, tá? Em Geografia, onde vocês estudaram sobre as áreas urbanas, as áreas rurais, os elementos que predominam em cada uma dessas paisagens, tá bom? É isso que nós vamos começar a discutir um pouco nesse capítulo, tá? Então, essa paisagem, né, a paisagem para a geografia, ela é um pouco diferente da paisagem que nós falamos, que nós vemos no nosso dia a dia, tá? Na geografia, a paisagem ela se trata desses elementos concretos que nós conseguimos perceber através dos nossos sentidos, como por exemplo aí, a visão, né? Através da visão, do olfato, da audição, do tato. Então, através desses sentidos, nós conseguimos perceber esses elementos presentes nesse espaço, tá bom? Como eu falei, né, que vocês precisariam relembrar um pouco desses estudos que vocês tiveram em Geografia no terceiro ano, sobre a área urbana, sobre a área rural, tá? Lembrando, então, aí para reforçar, né, a lembrança aí de vocês, na área rural, predominam os elementos naturais, tá? Aqueles elementos que surgem, né, espontaneamente na natureza, e também tem os elementos culturais, mas os que predominam são os elementos naturais, tá bom? Na área urbana, predominam os elementos culturais, ou seja, aqueles elementos que foram construídos pelo homem, como pontes, casas, carros, tá? Esses elementos que foram construídos pelos homens. Então, na área urbana, esses elementos são mais predominantes, tá? Esses elementos culturais são mais predominantes do que os elementos naturais. Os elementos naturais são mais predominantes na área rural, tá? Então, para a gente começar a entender os nossos estudos sobre esse espaço urbano brasileiro, nós precisamos entender essas diferenças entre esses dois espaços, da área urbana e da área rural. Nesse capítulo, a gente vai estudar um pouco sobre algumas características da urbanização brasileira, tá? E os principais problemas sociais e ambientais presentes nessas cidades, tá bom? Descendo aí um pouquinho, ainda na figura aí, né, na imagem de abertura do capítulo, a gente vai começar a entender um pouco sobre o que é esse processo de urbanização, né? Dessas novas construções presentes nas cidades, que vão expandindo essas cidades, vão gerando empregos, né? Mais pessoas vão morando nessas cidades, vão imigrando para essas cidades, né? Que aí vai surgindo, né? Vai acontecendo esse processo de urbanização, que é o que nós vamos começar a entender neste capítulo. Virando aí na página 15, tem um texto cujo título é Tudo Mudou. Vocês vão ler ele aí, tá? Esse texto ele fala um pouco sobre as mudanças que foram ocorrendo nas cidades ao decorrer dos anos, tá? Devido a esse processo de urbanização. Então, foram surgindo novas construções, novos monumentos, novos elementos presentes nessa paisagem, que incomodaram, né, algumas pessoas por elas não estarem adaptadas ainda a essa nova realidade. Mas nós sabemos, né, que ao decorrer do tempo as pessoas vão se adaptando a essa nova realidade, esse novo modo de viver, tá bom? Aí ao lado do texto nós temos uma imagem que está sendo representada aí, a Rua da Liberdade em São Paulo. Essa foto ela foi tirada em 1937. A gente consegue observar aí algumas construções, a presença de um bonde elétrico, também uma coisa um ponto inusitada, que é a presença do gado juntamente com as pessoas nas ruas. Se nós pegarmos uma foto dessa Rua da Liberdade em São Paulo hoje em dia, a gente vai ver que não existe mais a presença desse gado nas ruas, né, devido a esse processo de urbanização. Hoje as coisas estão mais organizadas, o bonde também não, né? Hoje em dia as pessoas utilizam ônibus, utilizam muito os carros também, né? Então tem muito aí a presença desses automóveis nas ruas. Então a gente vê que tudo isso, essas mudanças que foram ocorrendo no decorrer do tempo,
é justamente disso que nós estamos falando, é esse processo de urbanização que vai acontecendo ao decorrer desses anos. Então, é justamente sobre esses questionamentos que nós vamos começar a tratar nos nossos estudos sobre urbanização, tá? Porque quando a gente fala de urbanização, a gente está falando do crescimento das cidades ou do desenvolvimento das cidades que já existem, tá? O desenvolvimento, ele acontece a partir do crescimento dos elementos que compõem aquela paisagem urbana, tá? Como, por exemplo, comércio, serviços, quantidade de pessoas, quantidade de veículos presentes ali naquela área urbana, construção de edifícios, pode ser edifícios residenciais, edifícios comerciais, saneamento básico, hospitais, escolas, então, e tudo isso, né, entre outros elementos aí que vão compor essa paisagem urbana, tá bom? Então, pessoal, na seção Diga aí da página 15, vocês não vão precisar responder essas perguntas, tá? Porque a gente já conversou um pouco sobre ela, tá? Eu queria ter essa conversa com vocês, apesar de vocês estarem longe de mim, né? Mas é bom a gente ter essa conversa para a gente entender, começar a entender um pouco sobre o que a gente vai estudar a partir desse capítulo, tá bom? Então não precisam responder essas perguntas eram só para nós conversarmos um pouco sobre elas e entender do assunto, tá bom? Agora eu quero que vocês virem aí na página 18 da apostila de vocês, tá bom? A gente vai estudar as páginas anteriores, mas depois da gente ver um pouco mais, reforçar esse conteúdo sobre esse processo de urbanização no quadrinho Você Sabia? Então, esse quadrinho está falando que o Brasil hoje, né, ele é considerado um país urbano, porque a maior parte da população brasileira mora nas cidades. E esse é um processo, gente, que aconteceu, né, que tem muito tempo, começou lá na década de 1940. Conforme o país ele foi se industrializando, conforme foi aumentando o trabalho assalariado, né, nas cidades, conforme foi aumentando o mercado consumidor, houve essa tendência das pessoas buscarem, né, mudarem para a cidade para conseguirem uma condição de vida melhor para suas famílias, né, para desenvolver as famílias ali naquelas cidades, né, conseguir um emprego, conseguir uma condição de vida melhor. Voltando aí na página 16, que está falando aí sobre essa urbanização do Brasil, tá? Esse textinho aí fala um pouco daquilo que eu já falei com vocês na página 18. Aí abaixo desse textinho tem duas imagens aí para vocês analisarem, que fala um pouco, né, mostra um pouco desse processo. Na primeira imagem está mostrando os imigrantes da Ferrovia de Santos, que estão aguardando a partida para a cidade de São Paulo. E abaixo aí tem um desembarque de imigrantes, a maioria vindas do Nordeste, tá bom? Que era uma região muito pobre, então essas pessoas iam para São Paulo para buscar uma condição de vida melhor para a sua família, para eles conseguir um trabalho assalariado, né? Então tudo isso, né, tanto a primeira imagem quanto a segunda imagem estão mostrando essas pessoas saindo de alguns locais e indo para as cidades para conseguir uma condição de vida melhor, um trabalho, para morar ali, né, ter uma vida estabilizada com a família. Virando aí na página 17, nós temos então algumas fotografias que estão mostrando um pouco como ocorreu esse processo de industrialização, de urbanização nas cidades brasileiras, tá? Na primeira imagem aí nós temos operários de uma fábrica de tecelagem em Salto, tá, em São Paulo. Na época, a instalação, né, da fábrica foi considerada símbolo de industrialização na cidade. Então, imagine aí quantos empregos não foram gerados, né, a partir da construção dessa fábrica. Na segunda imagem, nós temos no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Essa foto foi tirada em 1937. Está mostrando aí a finalização da construção do novo viaduto do Chá e obras no edifício sede das indústrias Matarazzo. Então, imaginem também quantos empregos foram gerados a partir da construção desse novo viaduto do Chá, né, dos edifícios. Então, tudo isso são coisas que geram empregos e que também ajudam na expansão, no crescimento dessas cidades. Na terceira imagem, nós temos aí a obra de pavimentação
da rodovia Norte-Sul, em Cercadinho, em Goiás. Essa foto foi tirada em 1959. As obras em estradas elas foram incentivadas no plano de metas do governo Juscelino Kubitschek, cujo ponto mais importante foi a implantação de fábricas de automóveis no Brasil. Então, novas fábricas de automóveis no Brasil, que foram gerando mais empregos para as pessoas, as cidades foram crescendo mais, foram se desenvolvendo. Então, tudo isso que nós estudamos até agora, gente, está relacionado a esse processo de urbanização, desse crescimento da cidade, desse desenvolvimento das cidades, tá bom? Outra coisa que eu quero enfatizar com vocês é que, apesar dessas imagens aí estarem mostrando datas específicas, locais específicos, acredito que você já tenha presenciado e já tenha visto alguma dessas modificações na área urbana, tá? Como construções de novas ruas, novos prédios, novas construções, novos monumentos aí na cidade, no município de vocês ou vizinhos, que são justamente isso, que são as características da urbanização, que são essas construções que ajudam no crescimento, no desenvolvimento das cidades, desses elementos que compõem a área urbana, tá? Então, tudo isso, gente, são processos de urbanização. Agora, aí na página 18 e também na página 19, vocês vão ter algumas atividades para fazerem, tá? Na seção lápis na mão. Na primeira atividade aí, vocês vão ler a tabela, ela indica a porcentagem aproximada da população residente nas áreas urbana e rural do Brasil, entre 1960 e 2010. Então, vou ajudar vocês a analisarem essa tabela aí. Vou começar por aqui, para vocês terem uma base para fazer o restante. No Brasil, em 1960, aqui na área urbana, residiam 45% das pessoas. Na área rural, eram 55% das pessoas que moravam nessa área rural, ou seja, a maior parte da população residia na área rural, tá? Mas, depois desse processo de urbanização, de industrialização, que as pessoas saíam do campo e iam para a cidade à procura de emprego, de um trabalho melhor, uma condição de vida melhor para sua família, o que chamamos disso de êxodo rural, quando a pessoa sai do campo e vai para a cidade em busca de uma condição de vida melhor. Em 2010, olha a diferença que deu, gente, de acordo com os dados do IBGE. Em 2010, na área urbana, residiu 84% das pessoas e na área rural, ainda em 2010, apenas 16% das pessoas. Então, olha a diferença que ocorreu desde a década de 1960 até o ano de 2010. Então, olha só, a maioria das pessoas moravam na área rural, tá? 55% é maior que 45%. Isso em 1960. Em 2010, olha só a diferença. 84% moravam na área urbana e apenas 16% na área rural. Então, devido a esse processo de urbanização, olha a quantidade de pessoas que residem nas cidades, tá bom? Então, de acordo com a tabelinha que vocês analisaram na página 18, vocês vão marcar aí V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, vocês vão ler e analisando a tabela, de acordo com aquilo que for verdadeiro, vocês vão marcar V e com aquilo que for falso, vocês vão marcar F, tá? Na questão 2, de acordo ainda com a tabela da página 18, vocês vão responder. Na questão A, como se chama o processo de desenvolvimento urbano representado na tabela? Explique o que aconteceu com a população brasileira entre os anos de 1960 e 2010. Então, como que chama esse processo de desenvolvimento urbano representado na tabela? Como que é chamado esse processo de desenvolvimento? A gente está estudando aí o capítulo até agora. Como que chama esse processo? Que as cidades vão crescendo, vão se expandindo, vão se desenvolvendo. Como que esse processo é chamado? E você vai explicar o que aconteceu com a população brasileira entre esses anos de 1960 e 2010, que fez acontecer essa diferença aí, da quantidade de pessoas que residiam na área rural em 1960, que era maior que na área urbana,
E em 2010 aconteceu ao contrário, né? A maior parte das pessoas foram residindo aí na área urbana e muito, né, bem menor a quantidade na área rural. Então vocês vão explicar o que aconteceu com essa população para ter essa diferença aí entre 1960 e 2010, tá? Nessa área urbana e nessa área rural. Na questão B, tá? Atualmente, quais regiões brasileiras apresentam mais de 80% de seus habitantes vivendo nas áreas urbanas? Então, você está perguntando atualmente, o último ano ali da tabelinha que vocês têm os dados, né? Segundo os dados do IBGE, de 2010. Essa pesquisa do IBGE vai acontecer novamente esse ano, 2020, tá? Então, os últimos dados lançados foram em 2010. Então, vocês vão, como está perguntando aí, atualmente, quais regiões brasileiras apresentam mais de 80% dos seus habitantes vivendo nas áreas urbanas? Então, vocês vão responder de acordo com os dados de 2010, né? Os dados que são mais aproximados da nossa atualidade. Na questão C, está pedindo para vocês pintarem com lápis de cor amarelo a linha que indica a região brasileira que desde a década de 1960 apresenta a maior porcentagem da população vivendo nas áreas urbanas. Então, ó, vocês vão voltar aqui na tabela, e pintar a linha. Quando fala pintar a linha, tá falando para vocês pintarem assim, ó, na horizontal, tá bom? Pintarem assim, todos esses quadradinhos pertencentes à linha da resposta, tá? Na questão D, tá falando assim: entre as regiões brasileiras, qual delas apresenta a maior porcentagem da população vivendo nas áreas rurais em 2010? Você vai circular essa resposta na tabela. Então, você vai lá na área rural em 2010, no ano de 2010 na tabela, e vai pintar a informação aí que apresenta a maior porcentagem da população vivendo nessa área rural em 2010, tá? Em qual região aí ela está? Na questão E, você vai analisar os dados da região brasileira onde você reside. Qual é a região que nós estamos, tá? Entre 5 aí, qual nós estamos? Então, você vai procurar essa região e você vai analisar esses dados dessa região para responder aí. Atualmente, há mais pessoas morando na área urbana ou na área rural na região que você mora, tá? Então, tá bem facinho aí para vocês analisarem, né, esses dados dessa tabela, para vocês responderem as questões direitinho. Respondam as questões, lembrem de anexar a resposta, né, as questões no portal Positivo On, vocês anexarem as atividades feitas lá para a tia Lívia corrigir. Tia Lívia está com muita saudade de todos vocês, espero que isso tudo acabe logo. E beijão, até a próxima aula, tá? Tchau!